linduchas, oi linduchos, tudo certo por aí, minha gente? Então vamos que vamos para mais um vídeo. Ai, gente, parece que foi ontem que a minha filhinha, a Luna, de 6 anos, nasceu. E hoje, olha só, tô aqui com o seu anel de formatura do primeiro ano, porque a pessoinha já tá sabendo ler, gente. Sério, vai se formar e tudo. Olha só que lindinho, ela ajudou a escolher. Foi todo um processo legal, divertido. E tá aqui, final do ano vai estar no dedinho dela. E ela vai passar por mais uma transição, né, na sua vida escolar. E eu me lembro que a minha alfabetização foi tão significativa pra mim que eu queria também que esse fosse um momento único na vida da Luna, um momento importante, e é o que a gente tá fazendo, sabe? A gente tá dando toda a atenção pra isso. Só que quem vê assim pensa que a alfabetização foi uma coisa muito simples, né? Que foi algo tranquilinho, que do nada a Luna passou a ler. Sinto dizer que não foi bem assim, não. Quem me acompanha nas outras redes sociais, principalmente Instagram, tá? Meu Instagram é o @ThaisEvalve, então se tu não me segue, já me segue por lá. É por lá que eu atualizo vocês de boa parte das coisas que acontecem na minha vida, ou por meio das fotos, ou mesmo por meio dos stories, né, que eu gosto muito de gravar. E foi por lá que eu desabafei com vocês, porque assim, do nada me deu um desespero terrível quando eu percebi que 90% da sala, da turminha da minha filha, tava lendo e ela não. Foi bem recente isso, foi logo depois do São João, da metade do ano, assim, coisa de junho, julho. Eu percebi que a Luna tava assim com um certo atraso em relação à maioria dos coleguinhas. Eu fiquei muito tensa, porque assim, processo de educação da minha filha eu levo muito a sério, sabe? É algo muito importante pra mim. Então eu já fui pra escola, já fiquei feito uma louca, já fui conversar com a professora dela, procurei também a coordenação do colégio. Então eu fiz tudo o que eu podia fazer pra entender o que tava acontecendo, sabe? Vocês também me ajudaram super, assim, vocês compartilharam muito das experiências que vocês tiveram aí como mães, né? Porque isso é muito interessante, que a gente acaba trocando figurinhas. E assim, vocês me ajudaram, me tranquilizaram, dizendo que cada criança tem seu tempo, só que mesmo assim eu fiquei muito preocupada, sabe? Eu fiquei com medo de chegar ao final do ano, na formatura, e a minha filha não poder se formar porque ela não tava lendo. Depois de procurar a escola e de constatar o que eu já sabia, sabe? Que a minha filha, ela tava numa escola muito boa, que ela tava recebendo a atenção de bons profissionais, eu comecei a fazer uma autoanálise, uma coisa assim comigo mesmo, sabe? Fazendo críticas no que eu poderia estar fazendo de errado ou no que eu estava deixando de fazer. Até porque, né, esse processo de alfabetização da Luna veio cair juntamente com a minha gestação. E eu acabei focando muito mais em outras coisas desse período, que é comum, é normal. A gente acaba desfocando muito das outras coisas e focando nesse momento único. Confesso que, de uma maneira ou de outra, em algum momento, eu me deixei levar pelas minhas preocupações e acabei entregando esse processo de alfabetizar único e exclusivamente para o colégio, para a escola. E foi aí o erro, sabe? Isso foi um erro terrível, porque o processo de educar, ele não pode ser exclusivo da escola. A educação, ela tem que ser fundamentada nesse tripé da família, do aluno e da escola. Sem esses três aqui, a gente não vai conseguir um resultado satisfatório. É muito importante a gente, como mãe, também sempre se autoavaliar, porque independente de sermos grandes, adultos, experientes, a gente também comete falhas, a gente também comete erros. E foi aí nessa autoavaliação que eu vi que eu precisava entrar em cena. E eu comecei a fazer coisas que fizeram toda a diferença. E eu vou compartilhar com vocês que tanto me ajudam, né, que também compartilham coisas, me dão dicas, como nesse caso mesmo, vocês foram incríveis, foram sensacionais comigo. E hoje eu tô aqui pra retribuir, tá? Eu vou falar sobre o que foi que me ajudou no processo de alfabetização da minha filha em casa. A primeira coisa que eu comecei a fazer com a Luna foi a questão da leitura compartilhada, sabe? É uma coisa que, assim, vez ou outra eu já fazia, só que vez ou outra não surte efeito. Tem que se estabelecer uma rotina de leitura. Então, depois disso tudo, eu vi que eu precisava ler para a Luna com mais frequência, para que esse hábito da leitura entrasse na cabecinha dela como algo prazeroso. Então, hoje em dia, a gente lê pelo menos de 2 a 3 vezes
por semana, juntas, sabe? Pode ser um livro que ela traz da biblioteca, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pode ser um livro que a gente já tem aqui em casa. A gente pode pegar um livro grande, por exemplo, às vezes eu faço muito isso com ela. Um livro grande de histórias, e aí eu vou dividindo ele por capítulos, e aí a cada leitura compartilhada a gente lê um capítulo. Ah, sem contar que assim, é muito interessante a gente tentar desenvolver o senso de compreensão nessa leitura compartilhada, sabe? Então toda vez que eu termino um capítulo, ou uma história, ou um livro, eu sempre procuro ver se ela soube interpretar o que foi lido, sabe? Eu converso com ela sobre a leitura, e aí o que foi que você achou, o que mais chamou a atenção. Nossa, essa segunda coisa que eu fiz, eu acho que fez toda a diferença também, foi fundamental. Passei a levar a hora da tarefinha mais a sério, porque eu confesso pra vocês que não era levada nada a sério, gente. Eu fazia tarefinha com a Luna com televisão ligada, mesmo que não estivesse passando desenho, um jornal, mas estava ligada a televisão. Não existia um horário pré-estabelecido para a tarefinha. A tarefinha, ela era feita da maneira que ficasse bom pra mim, sabe? Da forma que sobrasse tempo pra mim. Às vezes eu fazia de manhã, às vezes eu fazia depois do almoço, já quase na hora dela ir pra escola, na maior correria, ou às vezes a gente fazia de noite. Então assim, era uma loucura, não existia uma organização. Depois de todo esse vucu-vucu de perceber que a Luna estava atrasada na questão da alfabetização, eu comecei a estabelecer ordem e regras no fazer da tarefinha. Para começar, eu procurei evitar toda e qualquer distração. Então, som ligado, nem pensar, televisão ligada também não, mesmo que seja uma programação que eu esteja assistindo. E uma coisa muito importante foi que a gente estabeleceu um horário que, no caso aqui, é pela manhã, já que a minha filha estuda pela tarde, então eu sinto que ela tá muito mais criativa, ela tá muito mais dinâmica durante a manhã. Uma outra coisa muito interessante que também surtiu muito efeito foi a questão de ir além do que a escola propõe. Porque o que acontece? Eu fazia com a Luna apenas as atividades da escola, atividade do classificador ou do módulo, e pronto, tava de bom tamanho. Só que não, gente, às vezes a gente sente que a criança, ela necessita de algo mais, sabe? Ela precisa que você pegue mais firme para que o processo de aprendizagem aconteça. Então eu comecei a fazer atividades com a Luna por conta própria, por exemplo, ditado de palavras, eu peguei um caderninho e aí a gente separou só para isso. Providenciei também alguns joguinhos que ajudam a alfabetizar, porque aí a gente acaba alfabetizando de uma maneira mais lúdica. São joguinhos assim que são muito legais e você pode estabelecer uma certa competitividade, porque as crianças adoram isso. O ditado também, ele foi avançando com o tempo. Quando eu percebi que ela já estava expert nesse negócio de escrever ditando, eu comecei a dificultar um pouquinho mais. Daí eu falei, não, vamos agora ver quantas palavras com a letra F você consegue formar em tanto tempo. Quantos animais com a letra P você consegue lembrar. Então você vai criando dificuldades e vai fazendo coisas além do que a escola já propõe, sabe? Coisa também que surte efeito é a gente começar a valorizar o livro, gente. Que hoje em dia o livro, ele tá tão esquecido, né? A gente prioriza computador, tablet, celular, e o livro, ele vai ficando esquecido. E é o livro que desperta esse prazer pela leitura nas crianças, né? Então eu comecei a presentear a Luna com coisas que não fossem apenas brinquedos ou coisas muito óbvias. Na última viagem que eu fiz, por exemplo, para o Rio de Janeiro, eu trouxe para ela uma Bíblia com 365 orações. Não é bem uma Bíblia, é um livro, né? Um livro de orações. E aí cada dia tem uma oração diferente. Ela amou esse presente, vocês não têm noção do quanto ela amou. E todas as noites ela é a primeira a me lembrar: mamãe, vamos fazer a oração do dia. Então, bem bacana, é algo assim que foi um presente e que ao mesmo tempo estimulou essa questão da leitura. Tem também a questão de um diário. Esse diário eu comprei depois desse livro de orações, e esse diário é uma forma também de estimular ela a aprender a escrever, porque como ela quer escrever no diário secreto, né, ela quer contar as coisas e tal, ela sentiu a necessidade, não, eu preciso primeiro aprender a escrever para saber o que eu devo escrever no meu diário. E a última coisa que eu proponho para vocês, que deu certo comigo também, é apresentar a biblioteca como um mundo mágico para criança, sabe? A Luna não tinha cartão de biblioteca, ela já podia ter tido, acho que desde o ano passado, só que não tinha me despertado ainda esse interesse porque eu achava que era cedo demais para ela começar a ler. E aí no meio disso tudo eu pensei, não, eu vou na biblioteca com a Luna e a gente vai fazer uma carteirinha. Então a gente fez uma carteirinha com a foto dela, sabe? É toda uma coisa assim de que a criança se sente valorizada, como se você desse uma responsabilidade para ela e ela se sente assim super importante. Ela quer pegar livro,
livro, ela vai na biblioteca da escola, traz livros pra gente ler juntas. Eu acho bem bacana realmente apresentar a biblioteca pros filhos. Às vezes a gente mora em uma cidade grande, inclusive, que tem uma biblioteca incrível, e a gente nunca fez um passeio com os filhos na biblioteca, nunca levou esses filhos na biblioteca. Primeiro dia mesmo que eu fui na biblioteca com a Luna do colégio, eu falei: Luna, sabia que dá pra viajar o mundo inteiro aqui dentro dessa biblioteca? Aí ela ficou assim: nossa, mas como? Daí eu fui explicar que a leitura, ela te abre mundos, ela te transporta para outros lugares. E aí você apresenta realmente a biblioteca de uma maneira mágica e incrível, que a criança com certeza não vai esquecer e ela vai querer retornar. Esses passos aí me ajudaram muito com a alfabetização da Luna. Hoje a Luna já lê muito bem, gente. Hoje ela já consegue ler frases inteiras, ela já consegue interpretar o que ela leu. E eu tô muito feliz mesmo. E eu espero que com esse vídeo eu possa também ajudar ou mesmo auxiliar as mães que, assim como eu, passaram por uma aflição diante desse ano, né, que é a alfabetização, que é o primeiro ano, que é um ano tenso, que precisa muito da nossa presença. E eu espero ter colaborado com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.